Olá, Bernardo. Boa noite, tudo Olá, bem? tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista de case de sucesso aqui do Carreira Certa Profissional Feliz. Estou muito feliz em te receber aqui. Você é um dos profissionais mais empenhados e aplicados aqui da nossa história do Carreira Certa. Então, assim, faça a sua entrevista com muita felicidade. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa história, por ter conseguido atingir o meu objetivo, por principalmente ter me tornado um profissional melhor, né? Eu acho que os objetivos alcançados nada mais é do que uma consequência desse processo de melhoria que a gente consegue durante o programa. É isso. Então, se os objetivos foram alcançados, é porque a gente conseguiu fazer algumas coisas certas aí durante a nossa história. Com certeza. Colocou um método para rodar para você, né? Sim, Porque o método ele precisa funcionar para o profissional e você fez sim. funcionar junto aí dentro da nossa parceria. E Uhum. Bernardo, conta sim para todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu falei boa noite, mas pode ter pessoas que estão assistindo de manhã, à tarde, de Sim. madrugada, a gente não sabe, né? É, Conta para gente quem é você, Bernardo, né? Todo mundo curioso, querendo saber quem é você. Conta um pouquinho, pode ser? claro. Bernardo, 31 anos, casado com Maria Tereza, formado em Engenharia de Controle e Automação. Eu iniciei minha carreira profissional na automação como estagiário da Vale, lá em 2013. E foi quando eu tive a oportunidade de vislumbrar esse mundo muito divertido que é a automação. Sim. Depois de algum tempo lá como estagiário, eu tirei um período para me dedicar a uma outra área, que foi a área de conhecimentos financeiros e tudo mais, também desenvolvi alguns projetos acadêmicos. E Sim. depois eu tive a felicidade de voltar para a área da Vale, porém como um prestador de serviço. Tive a oportunidade de, nesse pouco tempo que eu fiquei lá, pouco mais de 3 anos, eu fui promovido 2 vezes. Então, eu era um profissional feliz lá nessa oportunidade que eu tive de voltar para a Vale. Posteriormente, eu recebi um convite para assumir pela primeira vez uma vaga de engenheiro em uma empresa lá em Minas Gerais, e que o processo de contratação, a meu ver, não foi muito legal. Eles esconderam algumas informações de mim referente à organização da empresa, o que eu iria fazer na empresa também não ficou muito claro. E no momento em que eu cheguei na empresa, já nos primeiros dias, eu percebi que não era um ambiente legal muito de se trabalhar. Entendi. Eu estava trabalhando em uma área que não me fazia feliz, apesar de ser uma área também da engenharia, que é a parte de desenvolvimento de processos e tudo mais, não é a parte que me faz feliz. Eu tinha competência para fazer aquilo, eu estava recebendo um bom salário para fazer aquilo, mas era algo que não me deixava feliz. E Entendi. também tinha toda essa questão do background, da organização da empresa, alguns conflitos entre os sócios e a gerência, e tudo isso foi me pesando, foi fazendo com que cada dia mais eu quisesse uma outra colocação, uma nova realidade profissional. Sim. E aí, eu sempre fui um usuário ativo do LinkedIn, sempre foi uma rede social que eu gostava muito de usar. Posteriormente, eu descobri até que eu usava da maneira errada, mas sempre usei de alguma forma. Aham. E em uma dessas andanças pelo LinkedIn, eu vi uma publicação sua, e aí foi quando eu resolvi me aventurar nesse cenário de mentoria, de coaching. E graças a Deus, depois de um tempo, recebi a oportunidade de vir aqui para Formosa, Goiás, que é onde eu estou até hoje, trabalhando como líder de construção. Voltei para a área de automação, de fato, Sim. e hoje eu trabalho numa parte mais de gerenciamento de obras, gerenciamento de contratos, voltados para a área de automação. E assim, está sendo um momento de muito aprendizado, de muita evolução profissional, contatos estão sendo feitos, então assim, a cada dia mais e mais as engrenagens estão rodando. Muito bom, muito bom. As três engrenagens estão ativas aí, né, Bernardo? Sim, Muito sim, bom, muito legal. O Bernardo tem uma história muito bacana, né? Aqui no Carreira Certa, ele fez a mentoria individual junto com a Bruna Barros, né? Legal a gente citar a Bruna aqui, porque ele sim, esteve aí de braços dados com ela dentro do nosso método. E o sim, Bernardo sempre muito empenhado, participando aqui das mentorias comigo, participando de todas as nossas mentorias individuais, em grupo, o nosso portal, tudo que a gente tem, o Bernardo colocou em prática, né, sim. Bernardo? E Uhum. você falou que me encontrou, né? Encontrou a carreira certa lá no LinkedIn, pelas suas andanças no LinkedIn, né? Isso, Você exato. lembra a postagem que foi, Bernardo?
Eu lembro que foi uma postagem que você falou, Ah, falando, se você é formado em engenharia, se você não está satisfeito com a posição que você está, sim, se você quer vislumbrar algo melhor para sua carreira. Eu lembro que você falou um ponto que foi muito específico, que você falou na publicação, dizendo que a gente não precisa ser infeliz com aquilo que faz. E isso me tocou muito profundamente, porque eu estava numa posição de bastante responsabilidade, eu estava ganhando bem, eu tinha um certo respeito dentro da empresa que eu trabalhava, mas apesar disso tudo, eu não estava feliz. E eu sempre fui muito sincero com isso em todo o meu desenvolvimento profissional. Eu acho que o salário, a responsabilidade, a moral mesmo que você tem dentro da empresa não repercute diretamente na sua felicidade. sim, Então, como eu estava infeliz, e eu acho que essa frase foi muito bem colocada na sua publicação, aquilo ali me tocou e foi quando eu resolvi entrar em contato com vocês. sim. E aí fiz a primeira entrevista com a Bruna. A Bruna também foi de uma felicidade fantástica, assim, no nosso primeiro contato, falando justamente sobre isso também, reforçando essa minha ideia de que não adianta nada você simplesmente ganhar um bom salário, ter respeito e tudo mais, mas se você não é feliz. E Exato. aí foi ali que a gente começou e graças a Deus chegamos aonde estamos hoje. Muito bom, muito bom. Ô, Bernardo, e me conta assim, dentro aqui do método, você foi lá, fez a entrevista com a Bruna, fez toda a parte de avaliação para a gente entender o quanto a gente poderia estar te ajudando, Sim. né? Uhum. E aí, em que momento daqui da mentoria que foi a virada de chave para você? Que caiu assim, saiu da frente o ponto de interrogação, caiu a ficha, como a gente fala. É meio Uhum. antigo isso, mas às vezes a gente fala também, né? Qual que Sim. foi para você, Bernardo? É, é impossível falar dessa virada de chave sem enaltecer a honestidade que é o programa de vocês. Assim, desde o início, a Bruna sempre deixou muito claro, Bernardo, isso aqui não é um programa unilateral. Sua participação é fundamental. A gente te mostra o caminho, mas quem tem que percorrer esse caminho é você. Sim. E desde o início a Bruna falou, olha, Bernardo, eu posso te ajudar com isso, posso te ajudar com isso, mas vai chegar um determinado ponto que é você que precisa pegar e agir e fazer o que é preciso. Uhum. E também foi muito legal porque eu já entrei no programa em um ponto assim um pouco mais avançado, porque eu já estava fazendo entrevistas, Sim. eu já tinha alguns contatos iniciais. Como eu disse, eu já era um usuário relativamente ativo no LinkedIn. Eu Certo. precisava assim da- do, 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 do último toque, vamos dizer assim, né, de refinar um pouco mais esse contato. Legal. E tinham semanas assim que eu conversava com a Bruna, eu falava, Bruna, eu fiz 6 entrevistas essa semana. Só que eu nunca, mesmo fazendo essa quantidade enorme de entrevistas, e modéstia à parte, eu tenho um currículo bom, eu tenho bastante conhecimento técnico, Sim, tem. ainda assim eu não conseguia receber o sim que eu queria, né? Uhum. E aí a Bruna trabalhou muito comigo com relação a essa questão de como liderar a entrevista, de como uma entrevista ela é uma via de mão dupla. A gente precisa apresentar para a empresa o que a gente tem para oferecer, mas a empresa também precisa oferecer alguma coisa para a gente. A gente está ali com um papel em que você precisa da empresa, óbvio, você quer aquela vaga, Sim. mas se você é um profissional que você tem o seu gabarito, que você tem as suas competências, a empresa também vai precisar de você em um determinado momento. Então, é ter esse sentimento de que eu estou aqui e que eu posso liderar essa entrevista, eu posso me posicionar dentro dessa entrevista, eu posso até falar não algumas vezes dentro de uma entrevista, Isso. e isso para mim foi a grande virada de chave. Que legal. Fiz algumas entrevistas em que ainda dentro da entrevista eu já saí contratado, mas ainda assim eu falei, olha gente, muito obrigado pela oportunidade, mas eu acho que isso ainda não é o que eu quero para mim. Que legal. E isso vai muito além só do que você falar, de como você falar, isso muda muita coisa dentro da gente também. Sim. Então, assim, a segurança com que eu ia para as entrevistas era muito maior, as coisas que eu falava durante a entrevista eram muito mais concisas, falavam muito mais verdades sobre mim, do que simplesmente ficar ali falando o que que eu fiz, o que que eu sei, o que que eu sou. Eu lembro, inclusive, na entrevista que eu fui contratado, que eu de fato recebi o meu sim, um detalhe é, um detalhe assim que eu nunca falava nas outras entrevistas e que foi um ponto crucial para minha entrevista, que a Sim. Bruna sempre falou, Bernardo,
quando o entrevistador ele está perguntando sobre você, ele não quer saber só coisas técnicas, ele quer conhecer o Bernardo, não só o Bernardo engenheiro, mas o Bernardo pessoa, o Bernardo marido, tudo isso ele quer conhecer de você dentro da entrevista. E eu comentei que dentro dos meus horários vagos eu gosto de fazer cerveja. Uhum. É um hobby que eu tenho, eu sou cervejeiro já há mais de 8 anos, mas nunca fiz isso profissionalmente. E eu sempre pensei assim, pô, se eu nunca fiz isso profissionalmente, para que eu vou comentar isso durante uma entrevista? E o fato de eu ter falado durante a minha entrevista que eu gostava de fazer cerveja, serviu como um momento de quebra-gelo, assim. Legal. E aí a gente começou, desviou um pouco do foco profissional, do foco técnico, começamos a falar sobre essa produção de cerveja, e isso me aproximou do entrevistador. E a partir do momento que eu me aproximei do entrevistador, a entrevista fluiu de uma maneira muito melhor, não teve mais aquela barreira de entrevistador e entrevistado, foi algo muito mais próximo, muito mais fácil de se levar. E aí, chegou ao final da entrevista, eu recebi o meu sim. Muito bem, parabéns e merecido, né? Então, você declinou de algumas propostas, você saiu Sim, contratado, você declinou porque você viu que não era aquilo que você queria, sim, né, para sua vida profissional e sim. pessoal, né, Bernardo? Uhum, E você aceitou o sim que veio, mas foi de sim, forma muito consciente, não foi por sim, necessidade, foi de forma muito consciente, né, Bernardo? sim, Muito sim. legal, parabéns, é isso É. aí. Porque a gente fala, e muitos profissionais que a gente tem um primeiro contato, Bernardo, eles falam assim, não, Daiane, isso daí é utopia, né? Uhum, Eles usam essa palavra mesmo, utopia, é. e não é utopia. Precisa ser igual um casamento, precisa estar bem para os dois lados, né? Sim, A gente tem a necessidade de trabalho, sim, todos nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de trabalho, seja qual for. E a empresa também tem a necessidade de um profissional que desempenhe bem, que traga resultados. sim. Então, a gente tem também, da mesma forma, né, cá entre nós, da mesma forma que a empresa pode falar, olha, não te quero mais, muito Sim, obrigada até aqui, a gente também pode falar, muito obrigada, também não te quero mais, eu preciso ir para um outro local que eu vou erguer, né, vou crescer na minha carreira. sim, E que bom que você pôde escolher, Bernardo. sim. Que legal. São escolhas agradáveis de se fazer, né? Quando Isso. você tem sempre olhando para frente e vê que todos os caminhos que você tem a trilhar são caminhos positivos, são escolhas assim que são difíceis, mas que você sabe que trarão bons resultados. Mesmo que você escolha permanecer ali onde você está, você faz uma escolha muito mais consciente e com muito mais certeza que de fato é aquilo que você escolheu e você se vê muito mais feliz onde você está. Sim, Bernardo, muito bom, muito bom. Então, você chegou fazendo entrevistas, né? Sim. E aí você refinou sua entrevista, né, Bernardo, junto aí com a Bruna, principalmente, com todo o Uhum. método, foi refinando o seu posicionamento. E Sim, você vê algo pessoal, né? Isso daqui é até uma com dica, e certeza. o Bernardo trouxe aqui para todo mundo. Algo pessoal começou a fazer toda a diferença no seu posicionamento, né? Na Sim, própria entrevista. sim. Legal. Assim, apesar de eu já ter entrado no programa já fazendo entrevistas e tudo mais, a Sim. Bruna deixou claro para mim, Bernardo, por mais básico que isso seja, a reformulação do seu currículo, a reformulação do seu LinkedIn, apesar de serem os primeiros passos, e apesar de, mesmo sem isso, você já está tendo resultados que são entrevistas e contatos e tudo mais, o fato de eu ter refeito o meu currículo, refeito o meu LinkedIn da forma como o programa sugere que seja feita, que é Aham. colocando também esses pontos do seu desenvolvimento pessoal dentro do LinkedIn, dentro do currículo, isso Sim. me ajudou muito nesses pontos da entrevista, porque em muitos casos eu ficava pensando assim, tá, eu preciso dar um toque pessoal aqui nessa vaga, sendo Uhum. que era uma vaga puramente técnica, como que eu faço isso? É. Então, o fato de eu ter parado um certo tempo, pensado sobre isso fora de um momento de uma entrevista, quando eu ia para as entrevistas, como eu já tinha feito esse exercício, vamos dizer assim, antes, na hora de elaborar o currículo, ficava Uhum. muito mais fácil de eu externar isso na hora que eu estava ali batendo um papo com o entrevistador. Perfeito, Então, perfeito. assim, é isso que é legal do programa também. Todo esse passo a passo, você vê que ele chega no final, tudo se completa. De fato, são engrenagens. Muito bom. Ô, Bernardo, e como é que você enxerga hoje um próximo passo profissional para você, né? Dentro do Sim. que você tem hoje, do que você construiu, do que você conquistou. O próximo passo, na verdade, ele já foi meio que encaminhado. Essa é até a notícia em primeira mão.
Eu vim para ser prestador de serviço de uma empresa aqui em Formosa. Entendi. Então, eu presto serviço para uma empresa de processamento de sementes aqui, Sim. e em menos de 4 meses de contrato, eu já fui convidado para ser efetivado pela empresa Ah, para a qual eu legal. prestava serviço. Então, Muito. assim, inclusive durante esse período de 4 meses, eu recebi uma oportunidade até financeiramente agradável. Eu teria ali um aumento de mais ou menos uns 20 a 30% da minha renda, que é um aumento significativo. Sim. E eu fui conversar com o meu gestor, já, assim, eu até brinquei com ele, eu falei, eu vou falar o nome dele, não tem nenhum problema, Fique à eu não vontade. escondo isso de ninguém, é Aham. Tiago. Eu falei com ele, Tiago, eu estou aqui tendo essa conversa com você, mas eu estou buscando um motivo para ficar. Eu quero que você me dê um motivo para ficar, porque eu quero ficar. Então, Legal. em momento algum, eu falei com ele assim, olha, eu quero sair, esses 20, 30% está me balançando. Uhum. Mas eu fiz questão de externar para ele, olha, eu estou sendo buscado, pessoas estão me contatando, mas eu quero ficar. E ele falou assim, Bernardo, olha, hoje eu não posso te oferecer muita coisa, não vislumbro vagas a curto prazo, não consigo aumentar o seu salário imediatamente, mas eu acredito no que a gente está fazendo. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui vai mover a empresa de uma maneira positiva. Legal. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, era tudo isso que eu precisava ouvir. E aí eu resolvi ficar. Falei, Thiago, beleza. Se você acredita no que a gente está fazendo aqui, eu acredito também. Vamos para cima, conte comigo e espero contar com você. E aí, semanas depois, ele veio conversar comigo e aí eu recebi essa oportunidade. E agora eu vou ser o especialista de OT e IT da América Latina inteira, Ah, dessa empresa Bernardo. que, que, que eu estava prestando serviço. Então, assim, mais uma vez, haverá um aumento de responsabilidades, novas Sim. coisas a serem aprendidas, e até isso também o programa nos ajuda a enfrentar, como se posicionar, como se relacionar, Isso. saber que os desafios que você enfrenta diariamente são desafios que você consegue enfrentar, desde que você faça relações corretas, desde que você busque as informações da maneira correta. Muito bom. Parabéns. Que lindo, ó. Obrigado. Tá crescendo aí, tá cada degrau, né, Bernardo? É, Muito isso legal. aí. A gente fica arrepiado. Eu brinco assim que eu não me emociono quando o meu cliente chora. Eu não choro quando ele chora, né? A gente chora de alegria depois, Sim. né, de emoção. Aí a gente se emociona de verdade. Quando o problema tá aí instalado, não quero chororô, eu não choro. Vamos seguir fazer o que tem que fazer, né? Mão na massa. Isso. E quando a gente ganha, a gente tem que se emocionar, a gente tem que comemorar, e é Sim. merecido. E eu tenho certeza, você subiu um degrau, você vai subir outro, você vai subir o outro, quantos você quiser, Bernardo, né? Sim. Porque você é empenhado, você é responsável, você respeita pessoas, então automaticamente você é respeitado também, Sim. e feliz da empresa e do gestor que está com você. Sim. Eu fico muito feliz de receber essa confiança que a empresa, que eu consegui conquistar nesse tão Isso. pouco tempo. E uma coisa também que eu aprendi no decorrer do programa, que eu acho que foi fundamental nesse meu pouco tempo lá, nesse curto período que eu fiquei lá, Uhum. foi de pedir feedbacks. Legal. E isso era uma coisa que até então eu não tinha muito esse hábito. Eu, modéstia à parte, sempre fui um bom profissional e eu sempre recebi feedbacks positivos, mas eu esperava por eles. Eu fazia por onde, trabalhava bastante, entregava tudo que me era solicitado e muitas vezes além do que me era solicitado. E, eventualmente, quando eu tinha bons gestores, quando eu tinha bons líderes, eu recebia esse feedback positivo. É, e nessa empresa que eu estou agora, chegou um determinado momento em que a gente estava com alguns projetos atrasados, tudo mais, a gente estava em um momento um pouco conturbado do nosso projeto, Sim. e eu cheguei para o meu gestor e falei, Thiago, o que eu poderia ter feito de melhor para que a gente não tivesse nessa situação? E, assim, foi um momento excepcional, porque a gente teve uma conversa que até então a gente nunca tinha tido. E ele me falou muita coisa da equipe como um todo, não fofoca, mas assim, como se Sim. posicionar dentro da equipe, Sim. como que a equipe poderia ter feito melhor para entregar esse projeto, como eu poderia ter me posicionado em relação à equipe. Então, assim, isso foi muito legal.
da parte dele, da minha parte. Na semana seguinte, eu acabei cometendo um erro, que, enfim, erros acontecem, e Sim. ele me deu um puxão de orelha, e eu acho até que essa conversa que a gente teve na semana anterior ajudou, né, nesse puxão de orelha, que ele também se sentiu mais aberto para me dar esse puxão de orelha, Sim. porque, assim, é óbvio, a gente sempre busca não errar, isso é de qualquer profissional. Exato. Mas uma vez que o erro foi cometido, é muito melhor que alguém te fale isso. Olha, você cometeu esse erro, talvez se você não tivesse feito dessa forma, você não teria cometido esse erro. E isso te ajuda primeiro, resolver o problema e, posteriormente, a não cometer esse erro novamente. Sim. Tem a Então, assim, liberdade de comunicação, né, Bernardo? sim, É ruim exato. quando os profissionais me contam, Daiane, eu não tenho direito de errar, eu não tenho direito, porque eu sei que eu vou ser Sim, massacrado, né? é. Verbalmente, a pessoa acaba comigo. Uhum, Então, tem os níveis, né? Tem os níveis, os mais tranquilos e os hard, como a gente fala, né? Que chega a sim, assédio mesmo, assédio moral e sim, tudo mais. Então, Bernardo, tá tudo bem, a gente está em desenvolvimento aqui, como claro. pessoa, como profissional, né? E tá tudo certo de Uhum, a gente errar. Agora, essa liberdade de receber o feedback, de dar o feedback, isso é muito bacana. E é legal que uhum, você tenha essa consciência, né, Bernardo, que você pode ir melhorando o seu posicionamento, que é o que você está sim, fazendo. sim, Muito bom, muito bom. E aí, teve essa conversa com o seu gestor, teve esse alinhamento de uma forma mais tranquila. sim. E aí, logo depois desse alinhamento, eu tive esse puxão de Sim, orelha, mas aí, teve uma frase que ele falou que, durante esse puxão de orelha, que eu falei assim, Bernardo, que ele falou, Bernardo, mas não se preocupe, eu prefiro que você cometa erros como esse 10 vezes e a gente resolva isso junto, que você chegue para mim, que a gente tenha essa liberdade de chegar e falar, Thiago, cometi esse erro, sim, o erro já foi cometido, vamos resolver esse problema juntos e vamos resolver. Do que você cometer o erro uma vez só e tentar esconder de mim, tentar resolver de alguma forma por baixo dos panos, porque os erros vêm à tona. Por mais que você resolva ele de alguma forma, vai chegar um momento que o erro vai ter consequência. E provavelmente, quando você posterga o erro, quando você tenta enrolar os seus gestores ou até os seus colegas, provavelmente as consequências serão maiores e provavelmente piores. Então, exatamente. assim, é muito legal ter essa liberdade com os gestores, de poder ter essa conversa, para você ter essa confiança de chegar e falar, olha, cometi um erro, tentei não cometer, mas acabou acontecendo, vamos resolver juntos. Sim. E a E é pessoa te legal, falar, é é, bacana, Bernardo, porque assim, eu também, né, enquanto eu estava no corporativo de uma das multinacionais, eu tive um gestor assim, que ele é um gestor top para mim, né? Eu tive a hum, felicidade de ter um gestor top. Alguns nem tanto, né? Outros não, precisam desenvolver como gestores, como líderes. E esse gestor me marcou muito, né? O nome dele é Aguinaldo, eu posso falar aqui, né? Sem problema nenhum, que eu sempre disse isso para ele, o orgulho que eu tinha de ser liderada por ele. Então, é muito gostoso, é muito legal, é muito bom ter a sensação de que nós temos um gestor, que nós temos um líder, que a gente pode confiar, né? Não é para a gente sair errando, fazendo de qualquer jeito, não. É a gente fazer o nosso melhor, a gente colocar o nosso melhor no dia a dia e, poxa, descuidei, alguma coisa, um prato caiu, como a gente fala. O que que a gente pode sim, fazer aqui, ó, em equipe? O que que a gente pode fazer juntos? E ter essa sim, sensação de ter um líder como esse, que a gente pode contar, que a gente pode dividir, que a gente pode conquistar junto, assim, não tem preço. E fica aqui uma sim, dica para os líderes, né, Bernardo? Fica uma dica aqui é, para os gestores, que sim, para a gente pensar nisso mesmo, a sensação que é para quem está sendo liderado. E parabéns pelo sim, seu posicionamento, Bernardo. Parabéns. obrigado. É assim, merece, é assim que a gente vai crescendo, né? Não é só com as coisas boas, é com o que Sim, acontece quando a gente erra, a gente olha para o erro e como que eu posso fazer diferente da próxima vez, sim, com certeza. né? Muito bom. Ô, Bernardo, e me conta uma coisa assim, quando você começou aqui com a gente na nossa parceria no Carreira Certa, tem alguns profissionais que ficam assim um pouquinho com o pé atrás, né? As pessoas falam, Sim, poxa, mas eu não conheço a Daiane, não conheço a Carreira Certa.
será que eu faço? Será que eu sigo numa parceria, né? O que que você diria, você que já está aqui dentro com a gente, conquistando seus resultados, né? Conquistou aí a sua realocação no mercado, de uma forma consistente, está crescendo. O que que você diria para essas pessoas que estão, a gente fala que estão aí sondando, que estão conhecendo a carreira certa agora? O que que você Uhum. diria, Bernardo? Primeiro, eu acho que é um ponto fundamental. Isso aqui, esse programa não vai te dar um emprego, ele não vai te dar um aumento, ele não vai te dar o seu emprego dos sonhos, os salários dos sonhos. Foi o que eu disse. A minha primeira conversa com a Bruna foi isso, Bernardo. Isso aqui é uma mentoria que vai te dar insights, que vai te dar conselhos, que vai te dar apoio. Se você precisar até de um ombro para chorar, a gente vai te dar isso. Isso. Mas quem percorre o caminho é você. Então, pessoas que estão na dúvida, que se querem ou não participar do programa, é um programa assim de uma honestidade fantástica. Ele vai te falar o que você precisa escutar no momento que você precisa escutar, mas saiba que você vai precisar continuar trabalhando, você vai continuar precisando ser um profissional. Como a Daiane disse, eu precisei trilhar um caminho, eu precisei estudar, eu precisei me dedicar ao programa para chegar onde eu estou hoje. Fui apoiado, fui empurrado para frente. São profissionais fantásticos que me deram um background, que me deram apoio, que me deram conselhos. Eu brinco com a Bruna que em várias sessões que a gente teve, nem foi mentoria de um profissional recebendo conselhos de um profissional. Foi eu chorando as minhas pitangas para ela e ela me dando conselhos para a vida. Aham, que legal. Então, assim, saiba, você vai precisar trabalhar. Sim, Mas eu tenho certeza que se você cumprir o programa, se você fizer as atividades, se você souber fazer as perguntas que são necessárias e principalmente souber escutar as respostas que você precisa escutar, você vai sair daqui um profissional melhor. E foi o que eu disse lá no comecinho. sim. A recolocação, o sim, o aumento, a felicidade que você recebe sendo um profissional melhor é uma consequência disso. Então, você não recebe o seu sim para se tornar um profissional melhor. Você se torna um profissional melhor e, consequentemente, recebe o seu sim. Isso. Isso também foi uma coisa que eu aprendi durante o programa. Não espere que você vai receber o seu sim e depois você vai aprender tudo que você precisa. Não, se torne um profissional melhor e o sim é a consequência. Muito bom. Não só um sim, né, Bernardo? Vários sims, né? Sim, Vários, para a vários. gente poder escolher. Isso é Isso. muito, assim, você foi num ponto, Bernardo, maravilhoso, porque eu sou sincera, né, a gente sabe, a gente tem como base aqui no Carreira Certa a integridade mesmo. Uhum, A nossa entrevista mesmo, eu falo para todos os profissionais que fazem entrevista, olha, vai ser uma entrevista, um bate-papo, a gente precisa ser íntegro, trazer, porque uhum, nas mídias hoje a gente já tem tantas montagens, a gente não precisa ser mais uma montagem, né? uhum, E você foi num ponto muito importante, Bernardo, porque assim, hoje a gente olha o profissional, alguns profissionais procuram a gente, falam assim, ah, Daiane, mas quanto é que é? Quanto que eu tenho que pagar para consultoria? Não, peraí, primeiro deixa eu te avaliar, deixa eu entender se eu sim, posso te ajudar, né? sim, Aí a gente faz toda a parte de avaliação sem custo nenhum. Não é justo fazer, é uma avaliação, né? E tem sim, profissionais que a gente faz avaliação e a gente não pode ajudar. E aí a gente encaminha para um outro profissional, né? Algum especialista, alguém que a gente conheça. E se a gente uhum, puder ajudar, seja, por exemplo, uma recolocação, uma realocação no mercado, um posicionamento profissional, promoção, mérito, um novo perfil, que às vezes a pessoa ela quer montar, fazer uma transição mesmo diária. Então, a gente tem esse foco. E aí, Bernardo, tem algumas pessoas que falam assim, ah, Daiane, mas quanto é que é então? Aí a gente faz a avaliação e tem algumas pessoas que falam assim, então tá bom, então eu pago. Quando que você começa a me mandar as vagas? é, Não é assim, né, Bernardo? não é dessa forma. Não é dessa forma, Não é dessa exatamente. forma. Aí eu falo, peraí, vamos voltar a fazer essa nossa avaliação, vamos voltar lá do comecinho. E aí a Uhum, gente entende um processo de parceria mesmo, né? Tem uma sim, parte que a Dai faz, uma parte que é da Bruna, uma parte que é da Aline, uma da Graziella, uma da Alexandre. Então a gente tem uma equipe aqui, tá chegando mais pessoas agora, né? Mais profissionais uhum, especialistas, junto com o Bernardo, junto com os nossos clientes.
Agora, quem sim. colocou o método para rodar de verdade foi Bernardo. É. Direitinho, né, Bernardo? Sim. Admito até que nessas últimas semanas eu tenho deixado de participar de algumas, acho que já tem um tempinho já que a Bruna está me cobrando para a gente bater um papo de novo. A gente fica no Tanto é que pé. essa notícia de que eu fui É, convidado para ser efetivado na empresa, ela ainda nem está sabendo, vou falar com ela daqui a pouco, legal. mas, mas é aquilo que a gente conversou, chega um determinado momento que as engrenagens rodam de uma maneira tão natural que as coisas continuam acontecendo. Então, assim, vai chegar um determinado momento que o meu prazo dentro do programa vai acabar, mas o profissional que eu me tornei durante esse tempo, é, eu aprendi, isso que é legal, a gente aprende a continuar evoluindo, a gente aprende como se posicionar dentro do mercado para que essa evolução seja contínua. E Exato. isso é muito bacana. Não é uma coisa assim que, ok, eu só vou ter essa oportunidade, então eu tenho que aproveitar o período que eu vou estar dentro do programa, porque senão acabou, Uhum. e eu não recebi meu sim durante aquele período, e então agora já era, não vou conseguir mais. Não. Se você de fato cumprir o programa, fazer o dever de casa, entender qual é a proposta do programa, é aquilo, é uma consequência. Isso. Só pode dar certo, né? O Sim. método, a gente junta o método, junta a vontade, junta a expertise de todos os profissionais, né? Inclusive a Uhum. sua expertise, que é a sua área, você domina, conhece a sua área, né, Bernardo? A Uhum. gente junta e o resultado não tem como dar errado, né? Sim, Dá um resultado, beleza, não é isso que eu quero ainda, eu vou fazer a melhoria contínua. Próximo, vou sim, fazer a melhoria contínua, próximo, até chegar naquilo que a gente realmente quer. exato, Muito bom, muito bom. exatamente. Bernardo, e conta sim, para quem está assistindo a gente, o que te move, né? O que você coloca aí como um alerta, como pode ser uma frase, alguma coisa que todos os dias você lembra e que te move, que te moveu aqui dentro do Carreira Certa também, né? Que te Uhum. move como um profissional, como pessoa também. Que mensagem que você quer deixar para essas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo agora? Eu acho que uma frase muito legal assim que foi o que me moveu até a iniciar o programa e que me moveu a continuar aqui dentro e é o que me faz hoje em dia acordar muito bem para ir para trabalhar é aquilo que estava lá na sua publicação. Eu acho que aquilo ali resume muito bem o programa para mim. Você pode ser um profissional feliz e eu acho que isso é fundamental. E a felicidade não vem só do seu contra-cheque, a felicidade não vem só de quantas pessoas você gere, é, não é só a posição que você tem dentro da empresa. Às vezes, uma mudança de área pode te trazer felicidade, às vezes até receber menos, ter menos responsabilidades, mas aprender mais Uhum. pode ser a sua felicidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todos nós temos o direito de sermos profissionais felizes. Muito E, e eu acho, hoje, por exemplo, o que me faz feliz, principalmente, é aprender coisas novas a cada dia. E é isso que hoje me faz acordar e falar: hoje eu vou aprender alguma coisa nova. Ainda não sei o que que é, mas eu vou aprender alguma coisa nova. E isso me move e me traz felicidade diariamente dentro da área que eu estou hoje. que legal. Se plantou lá atrás, né, Bernardo? Desde lá dos seus Uhum, estudos, das suas formações, foi crescendo, 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 procurou um aperfeiçoamento, não estou fazendo entrevista, o que que tá... Aliás, estou fazendo entrevista, mas não está chegando da forma que eu quero, não estou passando, não tá redondinho ainda. Veio, se aperfeiçoou ainda mais no método e agora está crescendo. Agora é um próximo patamar, né, Bernardo? sim, Agora é cada degrau e você está alcançando. isso. E assim, Bernardo, mais uma vez, eu te agradeço muito, né, pelo seu tempo, você está contando a sua história, confiando de contar aqui a sua história, que eu tenho certeza que vai se conectar com muitas vidas, né, que estejam assistindo a gente, seja no LinkedIn, no meu site, Instagram, Facebook, não importa. A sua história eu tenho certeza que vai conectar com as pessoas que estão assistindo agora, né? Para a gente poder entender que existe integridade, né? Existe verdade e que existe possibilidade de a gente crescer, de a gente ser reconhecido.
Sim. Eu cito uma frase assim, né? É o seja reconhecido, muito bem remunerado e cresça como um profissional de sucesso. Eu vivo isso. Eu, Daiane Ribeiro, vivo isso, né? Então, eu só Uhum. posso falar se eu vivo. Então, eu vivo isso de verdade. E meus clientes também, os que se empenham assim como o Bernardo, também vivem isso. Isso é muito legal. E o reconhecimento, Bernardo, geralmente, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, o reconhecimento é a dor mais forte, que se não tiver o reconhecimento, é a dor mais forte do ser humano dentro da área Uhum. profissional. Eu, como especialista, identifico isso no meu método, né? Então, o reconhecimento, ele vem do olá, bom dia, tudo bem, Sim, né? sim, Tem pessoas que não fazem o básico. Então, vem da remuneração, vem legal sua ideia, muito bom, muito legal essa iniciativa. Então, são pequenas coisas do dia a dia que faz aí toda a bagagem que vem da palavra reconhecimento, né? sim, com Então, bem como certeza. você colocou, Bernardo, às vezes a pessoa ela ganha menos financeiramente, mas ela está sendo reconhecida. Ela tem aí uma dinâmica no dia a dia muito bacana, um ambiente leve, um ambiente que ela pode conversar, que ela pode dar feedback, pode receber feedback, e que vale muito mais a pena. E que Sim, bom que você está no seu caminho certo, que bom. né? Por isso que a gente fala que é o carreira certa, profissional feliz. Que bom Isso, que você está se exato. encontrando nesse caminho também. Sim. Eu fico muito grato a todo o apoio que eu recebi de vocês e A ainda gente venho agradece. recebendo durante esse período. E como você disse, espero que pessoas que nos escutem acreditem nisso que a gente está dizendo aqui, Sim, é, que, que a gente pode ser feliz profissionalmente. A nossa profissão não precisa ser só uma bagagem ali que a gente carrega, um peso do tipo, eu faço tudo isso só para pagar minhas contas. Não, pode de fato, o fato de você ir trabalhar, o fato de você estar dentro de um ambiente de trabalho, pode sim ser um ambiente agradável e pode sim te tornar uma pessoa melhor. sim. Então, eu acredito nisso, vocês acreditam nisso, e foi muito bacana essa junção. Muito bom, muito bom. Bernardo, estamos longe fisicamente, só Uhum, fisicamente, né? Sinta-se abraçado. Te agradeço mais uma vez, né? Abraçado você e sua família. A gente fala que quando um profissional ele é recolocado e realocado, a família está junto, né? É sim, uma conquista da família também. Eu tenho sim, contato, às vezes, com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado. A gente acaba tendo contato de alguma forma, porque sim. todo mundo faz parte, né? Daquele processo. Então, um abraço para você e para sua família. Obrigada mais uma vez. Um abraço a todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo agora. Uhum. E parabéns mais uma vez. Parabéns duplo agora, né? Da realocação do Bernardo e agora o mérito, né? A promoção aí que vem para ele e super conquistado. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de poder externar tudo isso. Às vezes são momentos assim também que a gente consegue juntar todas as informações É, que às vezes cai a ficha do quão importante esse momento foi para a gente, de isso. quão importante foi essa trajetória para a gente, e externar isso também é muito legal. E também um forte abraço para você, para a família, para toda a Obrigada. equipe, para a Bruna, principalmente, que foi a pessoa que mais Uhum, me acompanhou durante todo esse isso. processo. Sou muito grato a ela e a todos os momentos que a gente teve junto. Muito bom. Obrigada. Abraço recebido aqui, ela vai ficar feliz com a notícia. Tá bom. Um abraço, Bernardo. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.